Nós teremos aqui hoje a participação do senador Eduardo Suplicy, de diversos comitês pela floresta, enfim, do Brasil inteiro. Falaremos com o Isa em Brasília, mas eu começo conversando aqui com a Cristina Godoy, que é promotora do Ministério Público, com o Roberto Smeraldi, da ONG Amigos da Terra, da Floresta Amazônica. E queria saber de vocês, em que momento nós estamos, para cada um de vocês, legalmente falando, e para você, Roberto, qual é o contexto que a gente se encontra agora? Bom, uma questão muito difícil que a gente está passando. Acho que a sociedade precisa ficar muito atenta, né, em relação a todas essas questões, todas essas alterações, porque, de fato, o que a gente tem percebido, inclusive com o último relatório que veio do senador Luiz Henrique, é no sentido de que haverá um retrocesso da proteção ambiental no Brasil. Tem um monte de problemas legais, né, Cristina? Exatamente. Então, assim, a gente apontou já diversas questões, né, que foram mantidas nesse último relatório, ou seja, de diversos pontos que permanecem piores, né, para a proteção ambiental no Brasil, como, por exemplo, a questão dos cursos d'água intermitentes, como, por exemplo, em relação à questão das pequenas propriedades que vão deixar de ter a necessidade de reserva legal, quer dizer, as APPs de topo de morro, várzea, tem um monte de questões. E para você, Roberto, quais são os maiores problemas que estão urgindo e quais são os resultados diretos desses problemas legais e dessas situações desse novo código? Estamos assim, mais ou menos aos 20 minutos do segundo tempo, perdendo de 1-0. Né? Que não é uma situação necessariamente tão dramática. Assim. Quer dizer, não é só empatar, eu acho que pode virar o jogo. Tem prazo, tem condições, se a sociedade civil se fazer ouvir, porque no final, a gente estava comentando aqui da outra vigília, senadores, eles são sempre um pouco mais assim abertos a ouvir a sociedade, porque senador ele é mais reconhecível. Os deputados é muito difícil, tem um certo anonimato, né? Você não sabe, não lembra nem quem você votou na realidade para deputar, é uma coisa assim, né? Senadores, eles são majoritários, são mais expostos. E eles sabem que 92% da população brasileira está a favor de um código mais forte, né? De uma maior proteção das florestas. Então, da mesma forma que a presidente ela mostrou entender o recado da opinião pública até agora, sinalizou preocupação toda vez a presidente e os presidentes anteriores, ou seja, a figura do presidente em geral, ela está mais preocupada com a opinião pública, assim os senadores. Então, a importância dessa vigília é fazer ouvir. Você está me perguntando quais são os pontos, né? Mas eu acho que precisa contextualizar para entender que depende de nós. Né? Fazer pressão, basicamente. Depende de nós, depende do debate público, etc, etc. Eu sempre lembro, em momento semelhante, parecia muito pior do que hoje, com o relatório Micheletto em 2000, né? Quando conseguimos realmente mudar o contexto, eu sempre lembro, foi a Turma da Mônica, né? Aquela dos desenhos lá, que se mobilizou, botaram em luto pelas florestas. A Turma da Mônica, as escolas do país inteiro, as crianças se mobilizaram. Na época o Fernando Henrique falou, o que é isso? Né? E aí deu um basta naquele movimento que parecia que era favas contadas, né? Então, quer dizer, as coisas mudam, podemos fazer a diferença. Agora, o que eu digo, não se trata só de brecar, só de impedir o pior. Se trata de trabalhar para um código florestal que atenda às necessidades do Brasil de hoje. Por isso eu digo, não é empatar, né? É virar o jogo, é fazer o gol. Claro. É ter um código florestal de século XXI, para atender a diversidade do nosso território. O que não faz? Onde que me preocupa essa situação? Não é só nas ameaças que são reais. Me preocupa pelo fato que ele não estabelece mecanismos inteligentes para você recuperar, estimular as pessoas a fazer aquilo que não
pode só ser feito por conta da multa, tem que ser feito com estímulos econômicos, com a lógica de interesse. Mudar a consciência, na verdade, das pessoas, né? Parece que ele continua sendo o velho código, que só diz lá, olha, assim ou multa. Ele não apresenta um estímulo para a sociedade se mobilizar para recuperar as florestas onde precisa, né? E para usar as florestas como um grande patrimônio econômico que nós temos. Né? A preocupação é justamente essa, ou seja, desses mecanismos de fomento, né? Então se diz muito, porque é um absurdo, porque é muito caro, ou porque não dá. Então, quer dizer, não existe hoje, colocado na lei nenhum desses mecanismos de fomento, seja ao pequeno agricultor, seja a necessidade de reflorestamento dessas áreas, né? Então isso é realmente muito importante. A questão da anistia parece que legalmente está uma confusão. Você pode explicar pra gente um pouco? Então, é o seguinte, na verdade, até 22 de julho de 2008, quem degradou, quem descumpriu a lei, mas que tenha sido até 22 de julho de 2008, hoje, a partir da aprovação do Código Florestal, o que era errado passou a ser certo. Ou seja, todos aqueles que foram, que são degradadores, que desmataram, né, e descumpriram a legislação até 22 de julho de 2008, tudo bem. Aí, a partir de então, com o novo Código Florestal, eles vão ser, entre aspas, anistiados e vão poder continuar aquilo que era degradação, aquilo que era passivo, passa a ser regularizado a partir do novo Código Florestal. E com isso, o Brasil e todos nós, a sociedade, vamos estar perdendo muito, né? Numa época em que, na verdade, o cenário mundial é o contrário, ou seja, é de necessidade ao contrário, de recuperação, de preocupação com as mudanças climáticas, né? Aliás, hoje sai uma matéria muito interessante na Folha, justamente o mais cético do clima, que é o Miller, um pesquisador norte-americano, dizendo que não, de fato tem mesmo um aquecimento global, quer dizer, precisamos estar atentos. Então, assim, o cenário mundial fala que é preciso tomar mais cuidado, e o que a gente vai fazer é justamente ao contrário, ou seja, possibilitar maior desmatamento. Pois é, tem uma coisa dessa mudança de contexto também, mudança de forma de pensamento que você estava falando, Roberto. Como é que legalmente e até de maneira civil a gente consegue colocar essa necessidade para os senadores e na lei? Assim, que tipo de... Eu vou lhe dar um exemplo, só para a gente não falar sempre do problema da anistia como parece que é uma questão de ficar só pegando no pé do infrator. Vamos olhar só no infrator, vamos olhar no não infrator, porque parece que todos são infratores, não é verdade, né? Não é verdade. Tem muita gente, pequenos, médios e grandes, que não são necessariamente infratores. E essa coisa de dizer que todo agricultor é ilegal, etc., é uma balela, tá? Eu estava semana passada, até foi interessante, porque foi um setor que normalmente você não consideraria assim, né, do meio ambiental, que se mobilizou, estava no maior evento de gastronomia do Brasil, teve aqui em São Paulo, 400 pessoas, grandes, todos os chefes brasileiros, de fora, etc., profissionais das cadeias de alimentação aprovaram uma declaração pedindo aos senadores, olha, nós precisamos das florestas porque alimento precisa de floresta. E aí a gente estava nessa discussão, no final veio uma moça de Belo Horizonte, food designer, e ela veio falar comigo dizendo, olha, quero lhe apresentar o caso da minha família, do meu pai, porque nós somos fazendeiros e meu pai comprou essas terras há 30 anos, já estava com passivos, problemas, etc., e nós gastamos assim uma vida inteira para recuperar e reinvestir e encontrar, fizemos até viveiro para os vizinhos e não sei o que, etc. E hoje nós nos sentimos assim, né, como os bobos que fizeram um investimento que não valeu para nada, porque depois de 30 anos de trabalho para recuperar para as nascentes, com os vizinhos, não sei o que, etc., aí esse investimento ninguém reconhece. Nós providenciamos serviços
para os outros, né? Água, biodiversidade, estabilização do solo, gastamos dinheiro com isso e ninguém reconhece. Quer dizer, é uma sensação de que você, na verdade, você recompensa quem não está fazendo o trabalho em prol da floresta, e no sentido de que aquele que descumpriu vai ter um benefício, ou seja, ele vai ser agraciado pela lei, mas aquele que fez, aquele que se dedicou, aquele que reverteu em benefício para a sociedade, é como se ele tivesse sido, olha, sua situação foi, você fez papel de bobo porque você fez tudo certinho, agora a lei vai retroceder e vai beneficiar aqueles que não cumpriram. No momento em que a gente está falando da pequena agricultura como uma coisa importante, não só por um meio de produção mais respeitoso, mas porque fixa o homem, por uma série de contextos em que a gente está falando dessa necessidade de estimular, né, e recompensar quem cuida bem da terra, o que pode ser feito? O que a gente consegue mudar? O que não consegue mais mudar? O que a gente reza para o senador? O que vocês acham que dá para fazer para começar essa mudança de mentalidade desde lá de cima até aqui embaixo e vice-versa? Eu acho assim que precisa, na verdade, que a sociedade fique ciente disso, ou seja, do discurso em primeiro lugar, de que não, essa história de que não haverá desmatamento, que na verdade é um ponto de partida e tal, não é verdadeira. Porque essa assertiva é no sentido de que, olha, não vai ter mais desmatamento. Mas como existe diminuição de proteção, tudo aquilo que deixa de ser protegido, ele vai poder desmatar, ou seja, é possível que haja um desmatamento. Então, assim, para todos, né, terem essa consciência e lutarem e pedirem para que isso não aconteça, né? Então, assim, a questão da reserva legal, por exemplo, se fala muito da questão do pequeno proprietário, mas o que se fixou na reserva legal foram 4 módulos fiscais. 4 módulos fiscais sem nada que indique e falar assim, não, porque é o pequeno proprietário ou que isso, aquilo, quer dizer, não tem essa... Não caracteriza esse pequeno proprietário, né? Fica uma coisa muito vaga, pode ser tanto eu que realmente sou uma pessoa que estou cuidando daquilo, como pode ser uma grande fazenda desmembrada. Possivelmente, como é que a gente muda essa mentalidade? Não fazendo lei com retrovisor, porque nunca funcionou. Entendeu? Quer dizer, lei tem que olhar para o futuro. É ótimo. Não pode fazer lei olhando para o passado, porque primeiro essa ideia, né, de que dizer, não vai ter desmatamento. O meu problema não é nem com as porcentagens, com os metros, etc. O meu problema é com o exemplo. O que o cidadão recebe é o exemplo. Se eu digo, está perdoado quem fez não sei o quê, eu estou criando a melhor condição para que isso aconteça. Abrindo precedente, né? Isso é isso que entende. Eu funciono assim, você funciona assim, tudo funciona assim. Claro. Né? Criança funciona assim na escola, quer dizer, o ser humano funciona assim, então o cidadão funciona. Então, essa é a maneira em que você, na realidade, sinaliza qual é, né, ao cidadão o caminho. Você diz, olha, então é assim, esqueça. Né? Não vou fazer porque eu vou ser perdoado. Então, qualquer que seja a lei, sabe o quê? Então, eu digo, uma anistia cria as condições da outra. Okay. Sempre foi assim, né? Assim como na inadimplência no banco, é a mesma coisa. Tá? Então, então, o que você pode fazer para, na realidade, ir para outro caminho que eu digo é da regularização, que não é da anistia, são duas coisas, aliás, opostas. A regularização implica o quê? Uma coisa que em tese está já lá na lei, mas que não funciona, que é a Renata tem X de floresta a mais, eu tenho a menos, e eu posso fazer um acordo com a Renata para eu recuperar uma parte daquilo que eu preciso recuperar com a floresta da Renata. Só que você vai ter uma renda por isso. Não é de graça. Não é que é esquecido. Porque se for esquecido o fato que falta floresta na minha propriedade, eu não tenho nenhum estímulo, você não vai ter. Você não tem por que querer. E isso, para funcionar esse mecanismo, né? Inclusive de compensação, etc., etc., dentro de critérios de prioridade, que tem que ser critérios técnicos, obviamente. Né? Não é assim, qualquer lugar. Né? Tem que ser critérios onde precisa de água, onde precisa de não sei o que, etc., etc. Para isso funcionar, precisa reconhecer a existência dos passivos, ou seja, não cancelá-los. Né? Para poder ter um sistema de compensação crível e legítimo,
e aí você vai ter renda, e aí a sua floresta vale alguma coisa.